Oi pessoal, boa tarde de domingo. Espero que vocês tenham aproveitado o final de semana, curtindo aí o pré-carnaval. Para quem gosta dos bloquinhos, aproveitaram os bloquinhos. Para quem gosta do bloquinho sofá Netflix, também espero que tenham aproveitado. Semana que vem o carnaval tá aí pra gente poder dar uma descansada, né? Botar a cabeça em ordem e continuar tocando o ano pra frente, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o carinho das mensagens. Essa semana eu postei eu fazendo atividade física na academia e eu queria agradecer demais o carinho de vocês e dizer que eu estou preparando o IGTV sobre atividade física na gestação. E eu, assim, eu vou tentar continuar postando enquanto eu conseguir fazer atividade física e enquanto a minha ginecologista deixar também, porque vocês sabem que nessas ocasiões quem manda é o ginecologista, né? Bom, hoje eu vou fazer um IGTV sobre notícias das últimas semanas no mundo da perda de peso. Por que isso? Porque muitas notícias aconteceram essas últimas semanas e eu aproveitei para fazer um combinadão e falar um pouco para vocês também. Eu fiz um post sobre semaglutida, Ozempic, que rendeu bastante comentários, então eu vou tentar fazer um apanhado geral e deixar isso mais organizado para quem me acompanha. Bom, vamos lá. Notícia bombástica da semana, suspensão, tô parecendo jornalista, né? Então, pessoal, vamos ver. A notícia bombástica da semana foi a orientação do FDA para que a Locarcerina, cujo nome comercial é Belviq, fosse suspensa a comercialização nos Estados Unidos por conta de um estudo de segurança que mostrou que houve um discreto aumento de incidência de câncer naqueles pacientes que fizeram uso da medicação. Então, eu fiz um IGTV emergencial na sexta-feira, mas eu queria comentar um pouquinho com relação a isso, já unindo também o gancho com estudos clínicos e sobre a importância de você ter segurança no tratamento de perda de peso. Bom, vamos lá. Sabemos que a Locarcerina é aprovada pelo FDA desde 2012. É uma medicação que ela age nos receptores 2C da serotonina no cérebro. Com isso, garante sensação de saciedade e tem eficácia em perda de peso. O FDA é o órgão regulatório americano. Ele é extremamente rígido quando a gente fala em liberação de qualquer tipo de medicação. Eles exigem estudos de segurança. E aí eu queria dar o gancho para falar para vocês sobre como é que a gente organiza a liberação de uma medicação, né? A gente organiza liberações de medicações de indústrias farmacêuticas, certo? Medicações que a gente compra na farmácia em geral, desde antibióticos até remédios para perda de peso, passando para qualquer tipo de medicação que você compra em farmácia, que venha de indústria farmacêutica e que tenha liberação dos órgãos regulatórios. É exigido uma série de estudos clínicos para que essas medicações elas cheguem no mercado. Os estudos de fase 1 são os estudos que são poucos pacientes e são feitos e é dada a medicação para esses pacientes. São estudos em torno de 100 até 20 ou 20 a 100 participantes. E esses estudos, eles começam os estudos de fase 1 indicando se a medicação gera ou não dano. A partir daí, tendo aprovação, essas medicações vão para os estudos de fase 2, que são estudos com cerca de 300, 100 pessoas que são tituladas as doses. E aí a gente aprende qual dose faz efeito, qual dose não faz efeito, qual dose tem efeito colateral. Então, por isso que brincar com doses de medicamentos em fórmulas não faz o mínimo sentido. Porque, por exemplo, um medicamento que na farmácia é vendido, sei lá, a 50 miligramas, é porque ele foi estudado o efeito e o efeito colateral para 50 miligramas. Você botar numa fórmula 2 miligramas, 5 miligramas, não faz o mínimo sentido, uma vez que a gente já tem estudos de fase 2 dizendo qual é a dose certa para aquela medicação. Isso é um ponto. Depois que se passa essa fase 2, que a gente entende as doses e os efeitos colaterais, as medicações vão para o estudo de fase 3. Então, se concluíram os estudos piloto, que são os estudos fase 1, fase 2, e a medicação vai para um estudo fase 3. Esses estudos são na ordem de milhares de pacientes, de 5 mil, 10 mil, 1000. A gente tem um grande número de pacientes e é através dos estudos de fase 3 que a gente constrói as indicações e a bula do medicamento. Por quê? Porque se tem algum paciente no estudo de fase 3 que referiu, por exemplo, eu usei determinada substância, tive dor na orelha, a indústria é obrigada a colocar na bula dessa medicação que um paciente relatou que teve dor na orelha.
Eu tô simplificando isso, mas é pra gente entender que a bula é como se fosse um manual do uso do remédio e também, de certa forma, uma defesa do laboratório, né? Muito bem. Depois o produto é liberado para comercialização e aí a gente tem os estudos fase 4, que são os estudos de pós-venda, que são os estudos que acompanham daí no número muito maior de pessoas e esses estudos a gente tem, se chama estudo de farmacovigilância. Então vocês já devem saber histórias de medicamentos que entraram no mercado e que acabaram sendo suspensos por conta dos estudos de farmacovigilância indicarem que quando você vai para um número brutal de pacientes usando, alguns efeitos colaterais não são tolerados. E foi exatamente o que aconteceu com o Belviq, com a Locarcerina essa semana, que o estudo de pós-venda, ele se chama, é o estudo que aconteceu depois que o remédio foi colocado à venda, que esse estudo, ele se chama Camellia Time 61, foi um estudo com 12 mil pacientes e foi demonstrado que no grupo que usou o Belviq houve um discreto aumento de incidência de vários tipos de câncer quando comparado com o grupo placebo. Quanto, Andressa? Falei para vocês no IGTV de sexta, mas eu vou repetir aqui para a gente encadear o raciocínio. 462 pacientes tratados com locarcerina foram diagnosticados com câncer e 423 foram diagnosticados com câncer no grupo placebo. Então, 462 no grupo que usou locarcerina, 423 no grupo que usou placebo. Esses pacientes foram 12 mil homens e mulheres com sobrepeso e obesidade, estudo que a gente chama de multicêntrico, tá? A partir daí, o FDA indicou esse potencial risco e orientou a retirada do mercado da locarcerina. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer como profissionais aqui no Brasil? A locarcerina começou a ser comercializada no Brasil oficialmente desde novembro do ano passado, finalzinho de novembro do ano passado. E aí o que a gente observou? No outubro, novembro, por aí, algumas regiões chegou um pouquinho mais cedo, então foi no finalzinho do ano passado. A gente sabe que a exposição à locarcerina aqui no Brasil, ela foi extremamente curta para esses pacientes e, obviamente, a gente entende que quem está usando locarcerina hoje no Brasil não está usando locarcerina manipulada e sim indicada por um médico, comprada em farmácia. Se é esse o seu caso, se você está preocupado, se você fez uso de locarcerina, converse com o seu médico que prescreveu, que ele vai ser a melhor pessoa para te orientar. O que eu fiz? Eu tenho uma lista de todos, eu sou um pouco toque, né? Eu sou meio louca. Eu tenho uma lista dos pacientes que usam os remédios e eu, assim que saiu o aviso do FDA, eu liguei para os pacientes que estavam fazendo uso, mandei mensagem de WhatsApp e pedi para suspender o uso e orientei as trocas. Agora, se você está usando locarcerina antes desse período e de fórmula manipulada, você precisa conversar com o profissional que te prescreveu, porque obviamente ele é o responsável pela sua prescrição. E aí eu dou o gancho para um assunto muito sério. Por que é bom ter essa história da locarcerina como exemplo de padrão de segurança? Porque a gente tem que trabalhar com qualquer medicação com padrão de segurança. E esse padrão de segurança só é dado por protocolos clínicos rígidos de pesquisas com muitos pacientes. O que muito me assusta quando eu vejo falar de remédios de perda de peso por aí, são, por exemplo, propagandas de remédios de perda de peso que dizem assim, nós temos uma comprovação num estudo de 30 pacientes. Gente, minha vontade é de chorar de rir. Por quê? Porque 30 pacientes são estudos pioneiros, são estudos iniciais. A gente, para garantir segurança do uso de uma medicação, essa medicação ela tem que ter um estudo aprovado por um comitê de ética e tem que ter vários pacientes usando essa medicação em uma análise estatística bem severa, bem rígida. E por isso que medicações como a locarcerina, que sofrem esse tipo de escrutínio que é bom, elas podem sair do mercado porque sim, a gente pode ter alguns avisos com relação à segurança delas. Então, eu quero só que vocês tomem esse exemplo para raciocinar sobre qual é o padrão de segurança de medicações que possam estar sendo prescritas para você. Converse com o profissional de saúde, com o médico que te prescreveu a medicação, se essa medicação de fato tem estudos clínicos seguros, padrões de segurança, regras internacionais e responsabilidade do médico que te prescreveu. Tá certo? Bom, vamos para a segunda notícia dessas últimas semanas, que foi a liberação da semaglutida
isso vai entrar em bula indicando proteção para os eventos cardiovasculares. E aí eu quis juntar no mesmo IGTV porque, obviamente, a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, ela segue a mesma lógica de controle que a locarcerina. O que eu quero dizer com isso? São realizados estudos clínicos sérios e nesses estudos clínicos foi demonstrado, foi um estudo chamado SUSTAIN 6 cardiovascular, que foram vistos pacientes, e esses pacientes que fizeram uso da semaglutida, que é o Ozempic, eles tiveram 26% de redução de eventos cardiovasculares, ou seja, infartos, derrames e risco cardiovascular geral, em relação aos pacientes que usaram placebo. Foram só pacientes diabéticos estudados nesse estudo que se chama SUSTAIN 6 cardiovascular. Muito bem, então vocês veem que a partir do momento que a gente faz estudos clínicos sérios, protocolos científicos sérios, a gente consegue identificar tanto fatores benéficos da medicação, como infelizmente fatores que vão indicar que uma medicação possa ou não sair do mercado. A partir disso, eu vou dar o gancho também para um post que eu fiz essa semana sobre o uso do Ozempic para perda de peso. Por quê? Porque obviamente a gente sabe que a partir do momento que o Ozempic entrou no mercado, foi maio do ano passado, houve um boom de prescrições e também um boom de uso indiscriminado do Ozempic para perda de peso. Gente, ele na bula, ele é uma medicação que só tem até o momento liberação para perda de peso. Ah, mas doutora Andressa, tem médico que me prescreveu. Sim, por quê? Porque a gente tem estudos clínicos de fases mais iniciais que estão demonstrando padrão de segurança para que essas medicações também possam ser usadas para perda de peso. Esse tipo de uso a gente chama de uso off-label, ou seja, uso que não está na bula. Isso tem que ser muito bem conversado quando o médico prescreve essa medicação para o paciente em consulta. Por quê? Porque a gente se apropria de um dado preliminar dos estudos maiores, não são estudos de 30 pessoas, são estudos também já bem grandes, em torno de 1.000, 2.000 pessoas, mostrando que a medicação seria segura para perda de peso. A gente tem dois grandes estudos sobre a semaglutida. A gente tem a semaglutida injetável num estudo fase 2. Esse estudo é muito interessante, eu vou botar o link para vocês, né? Quer ver? Vamos achar aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó. A gente tem um estudo grande que mostrou, na verdade esse aqui não é um estudo fase 2, esse aqui é um estudo fase 3, que mostrou que se comparou a semaglutida com a liraglutida, que é o princípio ativo do Saxenda. Então tá aqui, ó. Semaglutida produz perda de peso em adultos com obesidade e sem diabetes. Esse aqui é um estudo de 2018 já, que mostrou que doses, aí ele viu que são doses diferentes de semaglutida, então do próprio Ozempic, em doses variáveis, vocês veem de 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, comparado com o placebo e comparado também com o Saxenda em dose máxima. E foi visto que essas doses escalonadas de semaglutida, elas foram superiores tanto ao Saxenda, como obviamente superior ao placebo num grupo de pacientes estudados que não era diabético. Eram 957 participantes, sendo 35% homens, com uma média de 47 anos e um IMC acima de 39. Vocês veem também que eram pacientes com um nível de obesidade maior. E tem um outro estudo que se chama Pioneer 2, que é um estudo de fase 3A, que ele foi apresentado no Congresso Americano de Diabetes ano passado, que também mostra benefício do Ozempic na perda de peso, mas aí nesse estudo a gente tem pacientes diabéticos sendo vistos. Muito bem, então, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês? Tratem seu peso com medicações seguras. Perguntem a procedência dessas medicações para os médicos que estão prescrevendo. E eu sempre vou reforçar, eu sempre vou bater nessa tecla. Perder peso não é sinônimo de perder saúde. Nós temos que perder peso e ganhar saúde. Botar saúde em risco com medicações que não são seguras não é o correto. E, obviamente, se você tem dúvidas, converse com o médico que te prescreveu, com o seu endocrinologista. Ele com certeza vai ser a melhor pessoa para te orientar. Um beijo grande. Se você gostou, dá um like, faz um comentário e semana que vem, vamos que vamos. Um beijo grande.